quero trazer hoje, o título da mensagem é Suprindo Consolação. Suprindo Consolação. O texto, se você deseja acompanhar, é em João 3, o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 36. Eu quero olhar aqui, ver se tem algum pedido de oração. Já estou enxergando alguns aqui. Deixa eu só anotar. Se você tiver pedidos, você também pode escrever aí que eu posso olhar, tá? Então, irmãos, João 13, 36. Eu lerei até o capítulo 14, o versículo 17 do capítulo 14. Então, antes eu quero lembrar da irmã Evelyn, graças a Deus porque ela deu alta, está em casa, mas ainda ela continua com os seus problemas de saúde, então estaremos orando por ela. Também encontrei pastor Marcos, Ana Patrícia, no mercado, e eles me falaram que o irmão Lucas Silva, nosso querido irmão Feijão, né? Ele também está indisposto com relação à sua saúde física. Estejamos lembrando de orar por ele também. Também pastor Alan tem me comunicado que alguns membros da sua família estão passando por algumas dificuldades de saúde. Vamos lembrar de orar por eles também. E também foi pedido aqui para nós lembrarmos de orar pelos nossos irmãos lá em Moçambique. Vamos orar pelos missionários, pastores, irmãos, as igrejas lá em Moçambique. Então, nesse momento, estarei fazendo uma oração. Peço que aqueles que estão nos acompanhando também estejam em oração comigo. Eterno Deus, te damos graças por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado, ó Pai, pelo teu amor, pela tua graça sobre nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, nos guardado. Obrigado por que tudo que o Senhor faz em nossas vidas é perfeito. E o Senhor sempre visa a bondade de seus filhos. Eu quero lembrar da irmã Evelyn. Te dou graças por ela ter saído do hospital. E peço que o Senhor continue ajudando, ó Pai, na sua saúde, cuidando do seu bebê e ajudando para que ela venha se recuperar logo. Também, Senhor, lembro do Igor, do irmão Igor, lá da igreja de Salém, o acidente que ele sofreu. Te dou graças por ele também já permanecer em casa. Peço que o Senhor esteja o ajudando na sua recuperação com relação ao seu pé. Também, ó Deus, lembro de todos aqueles irmãos, irmãs que estão passando por dificuldades, por enfermidades. Que o Senhor esteja com cada um deles. Lembro do irmão Adelso também na sua recuperação. Também quero lembrar, Senhor Deus, do Lucas Silva, ajudando ele, e também dos familiares do pastor Alan. Todos estão passando por algum momento não agradável com relação à sua saúde. Peço que o Senhor esteja com cada um. Aos irmãos e irmãs em Moçambique, nossos queridos e queridas, os pastores e missionários lá, peço também tua proteção, que o Senhor esteja os guardando na fé, ó Pai, fortalecendo cada um deles. Peço também que o Senhor continue usando esse meio de comunicação para abençoar a vida de nossos irmãos, nossos queridos irmãos, que estão em seus lares, estão em suas casas reunidos, para ouvirem da mensagem. E eu te agradeço pela presença de cada um, porque isso dá ânimo uns aos outros, dá encorajamento uns aos outros, sabendo que, mesmo não podendo estar presentes aqui na igreja, ó Pai, podemos
nos encorajar através deste meio de comunicação. Obrigado pela vida de cada querido irmão. Esteja abençoando cada um deles, ó Pai, os protegendo, os guiando, os orientando na Tua palavra, ajudando, ó Pai, para que fiquem firmes, testemunhando do Evangelho e aproveitando este tempo, ó Pai, para meditar muito mais na Sua palavra. Em nome de Jesus que eu oro, agradecido. Amém. Irmãos, eu estou lendo aqui, vamos deixar para o final então, mas os irmãos podem escrever, tá? No final, vamos lembrar também de orar pela Dona Cleo, a mãe do pastor Joás, graças a Deus também ela já está em casa se recuperando, precisa de muitos cuidados. Também, somente na família do pastor Ala, somente o Marcos é que está quase melhor. Então, continuamos orando pelo pastor Ala e sua família. Se tiver mais algum pedido, os irmãos podem colocar ali que depois eu leio. Irmãos, eu não sou contra entretenimentos, mas nós podemos usar esse tempo que nós temos agora de quarentena e que muitos têm permanecido em seus lares. É claro que muitas vezes precisamos sair para ir ao mercado, à farmácia, algo urgente, mas nós devemos usar esse tempo de quarentena para meditarmos mais na palavra de Deus, para nos aprofundarmos mais nos estudos, no conhecimento de Deus. Também em oração. Nós podemos aproveitar esse tempo para permanecermos em oração, lembrando de toda a situação que está acontecendo não só no nosso país, mas no mundo todo. Lembrando dos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Lembrando daqueles que não têm a esperança da salvação. Então, assim, irmãos, apesar de termos tempo agora para os entretenimentos, que possamos reservar, sermos responsáveis e reservar tempo a sós com Deus. É um momento agora em que a correria do dia a dia esse frenesi do dia a dia tem diminuído muito. Então, não vamos relaxar com relação à nossa fé. Vamos lembrar de estudar a palavra de Deus. Vamos lembrar de testemunhar para nossos entes queridos. Vamos lembrar de passar tempo em oração. Eu queria deixar isso aos irmãos e uma meditação também. Vamos pensar sobre essa situação. Hoje eu estou olhando ali para a igreja, só vejo o Baguera aqui e a Nina. Eu acho que eles estão um pouco impressionados por que não foram presos hoje, né? Mas no arrebatamento será assim. Os templos ficarão vazios. Somente aqueles que vinham à igreja e ainda não tinham sido, não são salvos, é que ficarão e acharão esquisito quando chegarem na igreja e virem os templos vazios. Mas também é um tempo de meditarmos sobre a falta que faz de conversarmos com nossos irmãos, de estarmos reunidos com nossos irmãos. Deus é soberano, Ele sabe tudo. E nós devemos continuarmos firmes com os seus propósitos, com aquilo que Ele tem permitido. Suprindo consolação. João 13, 36 a 14, 17. Simão Pedro pergunta a Jesus: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe:
Para onde eu vou, não pode seguir-me agora, entretanto me seguirás mais tarde. Inquiriu-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora, pois eu darei a minha vida por ti? Jesus adverte-o: Darás a tua vida por mim? De verdade, em verdade te afirmo que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós: Portanto, vou para preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver estejais vós também. Vós sabeis onde eu vou e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais e como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Um versículo muito conhecido. Se vós, de fato, tivesseis me conhecido, teríeis conhecido também a meu Pai. E desde agora vós o conheceis e o vistes. Versículo 8 do capítulo 14. Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: Há tanto tempo estou convosco e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-o ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim, seja o que for, que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Então, nós vivemos num mundo completamente perturbado. As pessoas, até mesmo quando estão em paz, ficam agitadas. O homem longe de Deus é inquieto, pois a paz, a tranquilidade e a certeza só Deus pode dar a uma alma em profunda angústia, a uma alma em densa escuridão. O nosso Senhor Jesus tinha todas as razões humanas para ficar perturbado. Em João 13, 21, ele anuncia a traição de Judas. Judas Iscariotes, que andava com ele, o trai. Em João 13, 33, Jesus anuncia a sua partida iminente. E eu acho que você já teve essa experiência de partida, de ter que partir, ou alguém ter que partir, alguém que você ama muito. Essa separação é dolorida. E Jesus então anuncia a sua partida. Também em João 13, 38, Jesus anuncia a negação de Pedro. Pedro ia negar a Cristo. Então, o nosso amado Senhor Jesus Cristo tinha todas as razões humanas para ficar agitado, perturbado, desanimado. Porque um pouco
período de tempo, pelo menos 3 acontecimentos, o nosso amado Senhor Jesus anuncia que ia acontecer de algo que seria negativo na sua vida. É um grande golpe para cada um de nós quando um amigo nos trai. Quando um ente querido precisa partir, ou mesmo nós. É um grande golpe quando caímos na realidade de termos negado alguém a quem amamos. Ou quando alguém a quem amamos tem nos negado. Tudo isso então aconteceu em um pequeno período de tempo, como se fosse um efeito dominó de tragédias na vida de Cristo. Ainda assim, Pedro fica inquieto, Pedro fica agitado, duvidoso, fica angustiado com a notícia da partida de Jesus. E ainda fica sabendo que não no momento que Jesus está falando, não naquele exato momento, ele não poderia ir junto com o seu amado Senhor. Então Jesus estava falando várias coisas que iria acontecer com ele e falar da sua partida. E Pedro fica todo agitado, preocupado, que ele não poderia ir junto, partir junto com o seu Senhor. E qual é a atitude do Senhor Jesus diante de tudo isso? Pedro, não me incomode. Não vês que já estou cheio de problemas pessoais? Pedro, não percebe que o seu problema é bem menor do que o meu problema? Apesar de toda a perturbação à volta do nosso Senhor, ele não continua olhando para si. O nosso Senhor Jesus é sensível com o desespero de Pedro. E o nosso Senhor Jesus investe seu tempo para confortar e consolar o coração de Pedro. Muito interessante isso. Jesus fala de tudo que está acontecendo em sua vida. E Pedro pensa, estou preocupado somente comigo. Ele vai partir e eu não irei. Ele está dizendo que eu não irei, vou ficar sozinho, sem o meu mestre, sem o meu Senhor. E Pedro fica agitado. Pedro nem pensa sobre os problemas que o seu próprio Senhor estaria enfrentando. E Jesus não diz para Pedro, Pedro, não me perturbe. Pedro, o teu problema é menor que o meu. Não. Cristo é sensível a ponto de dar atenção a Pedro. Nossa vida nesse mundo é incerta. Não temos certeza de nada. Num período, tudo parece se encaixar e parece haver uma paz pairando sobre mim. Não é assim que muitas vezes nos sentimos? Mas tudo pode ser transformado em caos em apenas alguns segundos. Com apenas uma notícia ou uma realidade sobre um acontecimento trágico. Tudo aquilo que se encaixava quase que perfeitamente na minha vida já não dá mais nada certo. Aquela paz que pairava sobre mim se desmorona como cera quente escorrendo. Podemos saber que apesar de toda a inquietação ao nosso redor, o nosso amado Senhor tem sido sensível com nossos sofrimentos. E tem nos dado completa consolação e conforto necessário. O Senhor sempre consola nossos corações. Você tem sentido a necessidade de ser consolado? Se a sua resposta for sim, eu digo você então precisa crer. O Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos que eles deveriam crer em pelo menos 3 verdades para que fossem consolados em tempos difíceis. A primeira verdade é que devemos crer nas promessas do Senhor. Veja o versículo 1 novamente. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Devemos crer no Senhor Jesus e não crer nas ansiedades.
Wayne House escreveu que a solução simples, porém profunda para todos os problemas é simplesmente crer. Nós fazemos o que fazemos porque cremos no que cremos. Nossos atos não passam de um produto das nossas mais fortes convicções. Pensar da forma correta é a base de uma atitude correta. E nós começamos a pensar da forma correta quando pensamos em Deus. Os discípulos estavam perturbados. Eles estavam ansiosos com a notícia da partida do seu Senhor. Estavam estarrecidos que um homem tão corajoso e decidido como Pedro iria negar o Senhor. Então o Senhor Jesus estava anunciando: olha, eu irei partir, vocês não irão comigo. Também Jesus estava anunciando aos seus discípulos: Pedro, você irá me negar. Então eles já estavam ansiosos, porque o seu mestre iria partir e eles não iriam ir com o seu mestre. Só que mais adiante nós vamos perceber que o Senhor Jesus disse: não se preocupem, eu enviarei um Consolador. Eu não vos deixarei sozinhos. E nós temos esse Consolador. Nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Mas também os discípulos estavam estarrecidos. Como que um homem tão corajoso, como que um homem tão decidido como Pedro irá negar a Jesus Cristo? Irá negar o nosso Senhor Jesus? E dessa maneira, os demais discípulos poderiam ter pensado se havia esperança para eles. Ora, se Pedro, que é corajoso e decidido, vai negar Jesus, há esperança para mim? Então percebam que neste momento que Jesus anuncia várias questões que iriam acontecer na sua vida, seu sofrimento, sua morte na cruz, traição, negação e sua partida, os discípulos estavam em desolação. Os discípulos estavam preocupados e ansiosos. E Jesus deixa para eles uma palavra de conforto e consolação. E a resposta do Senhor Jesus foi para que eles não se permitissem entrar num estado de preocupação e de ansiedade. Olha, veja de novo, por favor, para o versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Em outra tradução, não permita... Deixa eu passar aqui. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Olha o que Jesus está dizendo. Para cada um de nós também isto vale. Nós temos uma responsabilidade aqui, nós temos uma ação aqui a ser feita. Que ação é? Nós não devemos permitir. Nós procuramos não permitir várias coisas em nossas vidas que são prejudiciais. E aqui Jesus Cristo está dizendo, nosso Senhor está dizendo para nós, não permitem que o coração de vocês, que a mente de vocês fiquem preocupados. Não permitam isso em suas vidas. Vocês devem crer em Deus, Pai. Vocês devem crer em mim também. Vocês devem acreditar em mim. Vocês devem confiar em mim. É o que Jesus Cristo estava dizendo. A resposta dele foi para que eles não se permitissem entrar num estado de preocupação e ansiedade. Eles não deveriam deixar a preocupação e a ansiedade dominarem os seus pensamentos. E como que eles poderiam fazer isso? Crendo em Deus e crendo em Jesus. Eles deveriam crer nas palavras de promessas do Senhor Jesus. Veja o versículo 2 agora. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. Devemos crer que o Senhor Jesus tem garantido para nós um lugar de paz e de descanso. Em vez de os discípulos darem apoio a Jesus nos momentos antes da sua terrível morte na cruz,
Eles ficaram abalados e precisaram ser apoiados espiritualmente e emocionalmente pelo próprio Jesus. Vocês perceberam? Ao invés de Jesus, dos discípulos, apoiarem Cristo, por ele estar anunciando a sua morte na cruz, seu sofrimento, sua partida, o próprio Jesus é que precisou consolá-los, confortá-los, porque eles ficaram extremamente abalados. O que o Senhor diz a eles é para que não se preocupem. Mesmo que nunca viessem ter onde morar nesse mundo, no céu teriam uma morada com toda certeza. E Jesus afirma a eles que estava falando a verdade. Não eram palavras de consolo superficiais. Não era uma promessa fantasiosa ou utópica apenas para acalmar seus corações. Era algo totalmente verdadeiro, o que Jesus estava fazendo. Quantas vezes pessoas, para consolar alguém, acabam falando algo que é irreal, que não existe, apenas para consolar o coração daquela pessoa, naquele momento. É algo paliativo. Jesus aqui não estava dando uma palavra, um conforto, um consolo paliativo. Era algo verdadeiro, era algo real. E Jesus estava dizendo assim, mesmo que você não venha ter nenhum lugar onde morar nesse mundo, mesmo que você não venha encontrar paz neste mundo, eu tenho um lugar para você no futuro. Para onde eu vou, você virá também. E lá você encontrará paz eterna, conforto eterno, consolação eterna. Jesus estava prometendo para seus discípulos que por mais que eles passassem por tribulações nesse mundo, eles teriam um lugar garantido de descanso e paz no futuro. E esta garantia seria selada por seus sofrimentos na cruz e sua ressurreição vencendo a morte. Veja agora para o versículo 3. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver estejais vós também. Jesus está dizendo para os filhos de Deus, olha, vou preparar um lugar. Agora é interessante porque este lugar sempre foi preparado para os filhos de Deus. Mas Jesus diz que depois disso, depois de sua morte, de sua ressurreição, de sua ascensão aos céus, depois de um tempo ele voltará. E o que ele diz? A fim de que virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Meus filhinhos, eu vou partir. Eu preciso ir. Eu preciso morrer no lugar de vocês. Eu preciso sofrer no lugar de vocês para justificar os seus pecados. Eu preciso fazer isso porque fazendo isso eu vou preparar lugar. Lugar para aqueles que colocarem sua fé em mim. Depois de tudo isto, eu voltarei. Vocês não irão agora. Vocês permanecerão ainda um tempo aí, mas não ficarão sem um consolador. Eu enviarei um consolador para vocês. Eu preciso morrer e ressuscitar para preparar o lugar para vocês, para justificar vocês, para que vocês estejam preparados para entrar nesse local, que é o céu. Mas somente para aqueles que colocam a fé em Cristo. Daí então, depois de um tempo, eu voltarei. Eu voltarei para buscar vocês. Voltarei para buscar aqueles que colocarem sua fé somente no meu nome. Como diz lá em Atos 4:12. Se você estiver com a sua Bíblia e quiser ir para lá, versículo bem conhecido, eu quero ler. Ele diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, é só pelo nome de Cristo.
Não foi nenhum pastor que morreu naquela cruz, foi preparar lugar para você. Não foi nenhuma igreja, nem o nome de uma igreja. Não foi nem a própria mãe de Cristo. Ela deu à luz Cristo porque foi da vontade de Deus. Não foi nenhum outro meio, nenhuma pessoa e nenhum outro meio, além de Cristo, que morreu, que ressuscitou, que preparou lugar nos justificando. Quando ele voltar, ele vai levar somente aqueles que colocaram a sua confiança nele. Aqueles que colocaram a sua confiança numa religião, aqueles que colocaram a sua confiança numa igreja, num homem, num ídolo, em algum objeto, em alguma religiosidade, ficará. Jesus não vai levar para morar nesse lugar, para dar consolo e conforto eterno. É somente no nome de Jesus. É somente crer no nome do Senhor Jesus. Devemos crer que o Senhor Jesus voltará para nos levar consigo. A outra promessa do Senhor Jesus é a de seu retorno nos ares para arrebatar os filhos de Deus para o céu. Isso acontecerá um dia. Sua volta é iminente. Irmãos, como disse no princípio, os portões aqui do terreno da igreja estão fechados. Quarta-feira também foi a mesma sensação, tudo fechado. Só eu e minha família aqui. Porque moramos aqui. O templo está fechado. As janelas fechadas, os bancos lá estão vazios. E isso será uma pré-imagem do arrebatamento. Os que colocaram sua fé em Cristo Jesus irão subir, irão para o céu. Aqueles que não fizeram isso permanecerão e verão os templos, as igrejas dessa forma, as construções dessa forma, as casas dos crentes, dos filhos de Deus vazias. E eu, pelo menos, e creio que você também, que já tem Cristo, não se importará em deixar tudo isso para trás. Eu quero ir com o meu Senhor Jesus. Mesmo que aquilo que construímos nesse mundo se desfaça como sendo como um castelo de areia, temos uma herança eterna que nunca deixará de existir. Será melhor do que um sonho quando se acaba ao acordar. Se for um bom sonho, né? Não será algo apenas bom, mas será algo constantemente bom. Você consegue perceber a diferença? A nossa vida com Cristo já é boa aqui, neste mundo. Quando Ele vier nos levar no arrebatamento, isto será bom, mas será melhor do que bom, será constantemente bom, eternamente bom, será ótimo. Irmãos, devemos crer nas promessas do Senhor Jesus, porque Ele as cumprirá. E por esse motivo, devemos crer na divindade do Senhor. Versículo 4 até o 11. Os irmãos podem acompanhar ali. Vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós de fato tivesseis me conhecido, teríeis conhecido também a meu Pai. E desde agora vós o conheceis e o viste. Solicitou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: Há tanto tempo estou convosco e tu não me tens conhecido, Felipe? Aquele que vê a mim vê o Pai, como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim?
As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-o, ao menos por causa das mesmas obras. Devemos crer que Jesus é Deus. Alguém pode perguntar, qual é a garantia do cumprimento das promessas de Jesus, pois ele não é homem? A garantia das promessas do Senhor Jesus está no fato dele ser Deus. E Deus é perfeito e nunca falha. Tomé, com sua pergunta, revela o seu ardente desejo de estar com o Senhor, pois ele queria saber para onde Jesus iria e como ele faria para ir até Jesus. Jesus disse que os discípulos sabiam para onde ele iria, pois Jesus tinha revelado anteriormente que iria para o céu. E Jesus afirma que eles sabiam como ir para o céu. Mas respondendo lá a pergunta de Tomé, mais uma vez, Jesus afirma que a única maneira de alguém ir para o céu é crendo no Senhor Jesus. Este era o caminho, a fé em Jesus, para onde Jesus estava indo, o céu. Do versículo 7 até o versículo 11, Jesus afirma sua divindade. Tomé desejava ardentemente estar com o Senhor. Filipe desejava ardentemente conhecer o Pai. Mas ambos pareciam que ainda não estavam entendendo o que exatamente era, ou quem era exatamente o Senhor Jesus. O termo conhecer nas Escrituras geralmente foi usado para o relacionamento mais íntimo entre um homem e uma mulher. Um casal. Um homem e uma mulher casados. Na maioria das vezes não conhecemos nosso Deus por causa de um relacionamento raso com o Senhor Jesus. E quando somos abalados pelas perturbações deste mundo, acabamos não confiando em Deus porque não o conhecemos suficiente. E não o conhecemos o suficiente porque temos um relacionamento superficial com o Senhor Jesus. Ainda Jesus argumenta com seus discípulos para que creiam que ele é Deus, pelas obras que ele realiza. Pois só Deus poderia realizar tais obras. Sendo assim, ele tem que ser Deus. É o que Jesus estava falando. Olha, se vocês não creem em mim, que eu estou no Pai, ou seja, que eu sou Deus, por esse tempo que eu vivo com vocês, creiam então por causa das mesmas obras que eu pratico, as mesmas obras do Pai. Porque Jesus estava dizendo assim, olha, as obras que eu pratico, só Deus pode praticar. Então eu sou Deus. Conclusão, eu sou Deus. Este é um dos motivos pelo qual muitos crentes vivem inquietos. Pois não conseguem confiar em Deus porque não o conhecem com profundidade. Não sabem bem quem Ele é e o que Ele pode realizar. Não conhecem seu poder, sua capacidade para acalmá-los, não conhecem suas promessas. Como Jesus estava explicando aos seus discípulos. Tanto tempo estou com vocês, Tomé. Eu sei do seu desejo, seu ardente desejo de estar comigo. Filipe, eu sei que você quer permanecer comigo para sempre. Mas vocês ainda não sabem para onde eu vou? Eu já falei. Filipe, ou Tomé, você já conhece o caminho. Você já sabe do caminho. Tanto tempo que eu ando com vocês e vocês não me conhecem. Não conhecem o Pai. Muitos crentes são assim. Tanto tempo que já colocaram sua fé em Cristo. Tanto tempo que vêm aos cultos na igreja. Tanto tempo que já foram batizados. E ainda em tempos de crise, vivem inquietos, ansiosos, porque não conseguem confiar no seu Senhor. E não confiam no seu Senhor, porque não têm uma profunda intimidade com Ele. Não o conhecem direito. Não sabem quem Jesus é direito. São crentes que vivem ansiosos pela
jornada da vida por não terem certeza do futuro. E essa incerteza se origina de um coração que não tem intimidade com Deus. Wiersbe escreveu o seguinte, abre aspas, quem se importa com a jornada quando a estrada conduz ao lar? A certeza de um lar celestial no fim da estrada da vida nos permite suportar com alegria os obstáculos e batalhas ao longo do caminho. Fecha aspas. Vou repetir o que Wiersbe escreveu. Quem se importa com a jornada quando a estrada conduz ao lar? A certeza de um lar celestial no fim da estrada da vida nos permite suportar com alegria os obstáculos e as batalhas ao longo do caminho. Agora, quem não tem essa certeza acabará se importando muito com a caminhada. O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Lembra o que Jesus diz? Não vos preocupeis, não andeis ansiosos pelo que vão comer e se vestir. Mas aquele que não tem essa certeza se preocupa. Como se fantasmas pudessem ficar importunando sua vida. Não existe fantasma, né? O Senhor sempre consola nossos corações das perturbações desse mundo. Quando nós cremos nas suas promessas. E quando nós cremos que nosso Senhor é Deus. E o conhecemos de maneira profunda. Mas também precisamos crer na vontade do Senhor. Versículo 12. Olhe lá para a sua Bíblia. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Este é o último ponto. Os irmãos aí podem respirar um pouco, tomar a sua água. Devemos crer que a vontade de Deus é boa em todo tempo. Podemos confiar na vontade de Deus ou não confiar. Mas também podemos confiar que a vontade de Deus sempre é boa. Ou confiar que a vontade de Deus às vezes é boa e às vezes não. Quando cremos no cumprimento pleno e literal das promessas que o Senhor Jesus fez, e quando acreditamos que o nosso Senhor é Deus e procuramos ter um relacionamento profundo com Ele, e finalmente confiamos que a vontade de Deus sempre é boa, somos consolados pelo Espírito Santo que vive em nós. E somos usados por Deus para realizarmos obras esplêndidas. Um exemplo disso é que a pregação de Pedro, lá no início do livro de Atos, resultou em mais convertidos do que em todo o tempo que o próprio Jesus esteve ministrando aqui na terra. Isto é um consolo para nós. Saber que a vontade de Deus é boa em todo o tempo. E mesmo em tempos tenebrosos, podemos ser usados por Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Versículo 13. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Perceba que existe uma relação entre as obras e a oração. Irmãos, mais uma vez, não sou contra o entretenimento. Mas vamos aproveitar esse tempo de caos e quarentena em casa para passar tempo em oração e passar tempo com a palavra de Deus. Deus é soberano e Ele está sob o controle de tudo. Tome as devidas preocupações com relação ao coronavírus, mas fique em calma, aproveitando as mudanças de rotina para estreitar sua comunhão com o Senhor. 1 Pedro 5, 6 e 7 diz o seguinte: sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Todas as coisas que Deus permite acontecerem em nossas vidas têm um propósito. E sempre é um bom propósito. A vontade de Deus sempre é boa. Vocês já devem ter ouvido a expressão, o nome de Jesus tem poder. É uma expressão verdadeira. Mas geralmente essa expressão é usada como uma forma para que minhas vontades sejam garantidas e atendidas. Não é assim que a Bíblia ensina. Pedir algo em nome de Jesus significa que eu estou agindo por Ele, sou seu representante. Portanto, meus pedidos são o desejo do Senhor, não os meus desejos. São pedidos que glorificarão ao Pai. E por isso eu preciso acreditar que a vontade de Deus é boa em todo o tempo.
Não é porque no final da minha oração eu digo em nome de Jesus que isso vai acontecer. Isso não é uma fórmula para aquilo que eu pedi acontecer. O em nome de Jesus quer dizer que eu peço, eu estou agindo por Jesus, no lugar de Jesus. E se eu estou agindo por Jesus, no lugar de Jesus, as minhas orações não serão egoístas, não serão para mim, serão aquilo que é da vontade de Deus. E eu agirei dessa forma com fé, pedindo que a vontade de Deus seja feita, quando eu creio que a vontade de Deus sempre é boa. E o versículo 14 e o 15, os últimos versículos, irmãos, eu não dividi hoje essa mensagem pelo meio, porque como os irmãos estão mais à vontade no seu conforto de casa, nós podemos ter então um tempo maior. E já estou acabando. Versículo 14. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu farei. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Winehouse escreveu que o amor não se resume apenas ao sentimentalismo, mas à obediência aos mandamentos de Deus. Eu obedeço ao Senhor porque acredito que a sua vontade sempre é boa para mim. E quando ajo desta maneira, irei em oração a Deus fazendo pedidos que estão dentro da sua santa vontade. E assim os meus pedidos serão atendidos. É muito fácil testar a grandeza do nosso amor por Deus. Presta atenção. É muito fácil testar a grandeza do meu amor por Deus. Pois a grandeza do meu amor por Deus corresponde exatamente com a minha conformidade a tudo que Ele revelou em sua palavra. Amor a Deus e o tamanho do meu amor por Ele é a medida de minha conformação com seus mandamentos. Você quer saber o quanto você ama a Deus? Procure descobrir o quanto da sua vida você se conforma com a palavra dele. Aí você saberá a porcentagem, vamos colocar entre aspas, né, do tamanho do seu amor por Deus. O Senhor sempre consola nossos corações através de nossa confiança em suas promessas, através de nossa crença na divindade de nosso Senhor Jesus e através de nossa plena fé na sua vontade, que é boa. Versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, Jesus falando, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. A grande verdade é que jamais ficaremos sem consolo, pois o Espírito Santo vive para sempre em nós, nos ajuda em quaisquer circunstâncias. Inclusive, Ele está conosco agora, nos ajudando nesse momento de dificuldades que estamos passando. Amém?